Olá, nesse vídeo de hoje, veremos os campeões brasileiros, se o Campeonato Brasileiro fosse disputado pelo campeão do primeiro turno contra o campeão do segundo na era dos pontos corridos. A minha inspiração para fazer esse vídeo foi ver o Brasileirão 2023. Onde o Botafogo comandou o primeiro turno, e o Galo ao segundo turno, e mesmo assim nenhum dos dois sendo campeão. Vendo isso, decidi fazer esse vídeo, onde de começo pensei que eu estava transformando o Campeonato Brasileiro em um torneio apertura e clausura. O que até pode ser porque existem muitos tipos de torneios apertura e clausura, como você pode ver aqui, por exemplo, no Campeonato Paraguaio da edição de 2022, os campeões dos torneios apertura e clausura foram o Libertad e o Olímpia. Porém, na classificação geral, o campeão seria o Cerro Porteño. No caso desse vídeo, pegaremos o campeão do primeiro turno, junto com o campeão do segundo turno, definindo o campeão pelos jogos que os dois tiveram na série, vendo no final a nova tabela dos campeões do Brasileirão de pontos corridos, começando com a temporada de 2003, pois foi a primeira com pontos corridos. Nessa temporada, o campeão foi o Cruzeiro, onde ele venceu o primeiro turno. Mas para achar o campeão do segundo turno foi um pouco difícil, pois nesse vídeo estou usando para descobrir os campeões, os troféus, José Saldanha e Osmar Santos, onde a revista Lance entrega para os campeões do segundo e primeiro turno respectivamente. Porém, o Wikipedia diz que não entregaram esses troféus em 2003. Entretanto, fazendo uma pesquisa mais funda, o campeão do segundo turno também foi o Cruzeiro. Nem tendo a necessidade de rever os jogos do campeonato. Partindo para 2004, o campeão foi o Santos, que por incrível que pareça também venceu os dois turnos. Partindo agora para o polêmico Brasileirão 2005, onde teve toda a confusão da máfia do apito. Os campeões dos turnos foram Corinthians e o Internacional, e vendo os jogos que os dois tiveram no campeonato, o agregado seria 1-1, pois os dois jogos foram empates. Então, se considerarmos os gols fora, o troféu ficaria com o Internacional. Em 2006 e 2007, o São Paulo conquistou os dois turnos. Porém, em 2008, o Grêmio foi o campeão do primeiro turno, e vendo a partida entre os dois, que foi logo na primeira rodada de cada turno, o campeão seria o Grêmio, que venceu os dois jogos por 1-0, com agregado de 2-0. O campeão do Brasileirão de 2009 foi o Flamengo, tendo a decepção da temporada o Palmeiras, porém nenhum dos dois ganharam nenhum dos turnos. O campeão do primeiro turno foi o Internacional, e o do segundo foi o Cruzeiro. Os jogos dos dois foi até disputado com o Cruzeiro ganhando o título. Em 2010 o Grêmio venceu o segundo turno, e o Fluminense o primeira. Os dois jogos o Fluminense venceu, conseguindo defender seu título. Em 2011 o título foi do Corinthians, que venceu o primeiro turno, porém o segundo foi do Flusal, e novamente o título continua com o campeão original. No ano de 2012 o campeão foi o Fluminense, porém os dois vencedores dos turnos foram o Atlético Mineiro e o São Paulo, e com os jogos, o título pertence aos dois, pois no agregado vemos um empate, sem a presença de gols fora. Então 2012 fica dividido entre o São Paulo e o Galo. Em 2013 o Cruzeiro venceu os dois turnos, porém em 2014 o Corinthians venceu o segundo turno, conseguindo o título. Aliás, em 2015, o Corinthians conquistaria o segundo campeonato consecutivo, ganhando os dois turnos, e no ano de 2016, o Palmeiras conquista os turnos também. Agora em 2017 a maior surpresa que eu tive, o campeão do campeonato foi o Corinthians, onde venceu o primeiro turno, porém o segundo turno foi vencido pela Chape, onde o Corinthians vence os dois jogos, acabando com a graça. Em 2018 o primeiro turno foi do São Paulo e o segundo do Palmeiras, que no caso conseguiu pegar o troféu ganhando os dois jogos. Em 2019, os Coringas do Flamengo levaram os dois turnos, porém em 2020, o São Paulo havia levado o primeiro turno, conseguindo vencer os dois jogos tirando o título do Flamengo. Em 2021 o Galo vence os dois turnos. Em 2022, o Palmeiras levou o primeiro turno, e o segundo turno foi do Internacional, onde o mesmo conseguiu o título, partindo para o Brasileirão desse último ano, onde o Botafogo levou o primeiro turno, e o Galo o segundo. E nesse vídeo o Botafogo teria sua redenção, conquistando o Brasileirão 2023.
O vídeo acabou, e pros curiosos, aqui está a lista dos campeões desse vídeo, e os campeões brasileiros originais, aí aqui estão os campeões, se fosse torneio apertura e clausura.